Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o advogado Luiz Viana, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em teleconferência. Bem-vindo ao estúdio do Poder 360 para esta entrevista. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês no 360. Espero poder contribuir nessa entrevista. O senhor defende o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto de Almeida, no processo de impeachment que foi aberto pela Assembleia Legislativa. Quais são os argumentos? Bom, em primeiro lugar, é muito importante que isso fique logo esclarecido. Dr. Carlos Almeida ainda não foi notificado pela Assembleia Legislativa, mas ele soube da existência do pedido de impeachment, sobretudo porque a imprensa do Amazonas está noticiando todos os fatos. Então, nós estamos acompanhando. Este momento é um momento de exame da matéria legal, pertinente, para que a gente possa tomar providências. O que nós vimos foram uma série de pedidos de impeachment contra o governador do Estado, alguns contra o vice-governador também, e outros somente contra o vice-governador. A minha primeira colocação jurídica é que não cabe pedido de impeachment contra vice-governador. Por quê? Porque a Constituição Federal e a Lei 1079, que são aquelas que definem crimes de responsabilidade, também a Constituição do Amazonas só fixa crime de responsabilidade do governador, dos ministros, dos secretários, por uma razão muito simples. Crime de responsabilidade é aquele que decorre do exercício de uma função do executivo e, portanto, gera um crime, um ato típico daquele que exerce o poder executivo. O vice é aquela figura que está posta para substituir, eventualmente, o governador. Os fatos que nós vimos sendo tratados na imprensa são todos fatos que são imputados ao executivo e não poderiam ser ao vice-governador, que não praticou nenhum ato no exercício da função de vice que pudesse ser configurado crime de responsabilidade. Então, é uma questão técnica jurídica. Não é possível imputar ao vice um crime de responsabilidade. O que a oposição argumenta, e alguns dos autores de pedidos de impeachment, que não são deputados, né? O principal deles é o do presidente do Sindicato dos Médicos. O que eles argumentam é que o vice-governador tem funções executivas, ele trabalha, ele despacha, ele assina ordens para os órgãos do executivo. É verdade? Veja, quando o governador viaja e ele é substituído pelo vice-governador, aí sim, o vice-governador exerce a função. Mas nenhum dos fatos que estão sendo imputados ao vice foram praticados por ele ou na ausência do governador. Então, em tese, é possível, mas veja, só se ele estiver no exercício da governança, no exercício como se fosse governador. Não é o caso dos fatos que nós estamos recebendo através da imprensa. Ele, fora esses momentos de substituição, portanto, ele não tem nenhuma função no Executivo Estadual do Amazonas. Ele é também secretário da Casa Civil. E aí ele exerce a função de secretário. Os fatos que estão sendo trazidos e que nós estamos acompanhando, em nenhum momento apontam a qualquer falha do secretário da Casa Civil. Apontam eventuais falhas e faltas, né, do governador e do vice. Por isso, o vice não responde. Então, há um início de confusão jurídica e que eu espero que a gente tenha condições de demonstrar isso à Assembleia Legislativa, que, com certeza, vai fazer um juízo jurídico correto. Agora, a situação do estado do Amazonas é uma situação complicada, né? Sobretudo durante essa pandemia da Covid-19. Mas o que se argumenta é que já havia falhas graves no atendimento à saúde muito antes do início da pandemia. Há um ano, em julho de 2019, já pediram a intervenção eventual no estado do Amazonas, enfim. Como o senhor avalia isso?
Veja que coisa curiosa, essa questão ajuda a responder aquela anterior. Veja, se haviam falhas na Secretaria da Saúde, não pode ser imputado ao vice-governador. Só pode ser imputado eventual falha na Secretaria da Saúde quem faz a gestão da Secretaria da Saúde. Mas não é esta a questão, me parece. Me parece que, como o Amazonas, infelizmente, chegou a um momento de grande problema graças à pandemia, os adversários políticos estão tentando se aproveitar deste momento, que, aliás, pelo que eu vi de longe, a partir da presença do ministro da Saúde lá, trazendo suporte do governo federal, parece que esse problema está começando a ser melhor tratado pelo governo federal junto ao governo do Estado. Então, o que me parece de alguém que não é do Amazonas, não faz política no Amazonas, não conhece os melindres políticos, o que me parece é uma articulação política contrária ao governador e contrária ao vice, tentando se aproveitar desse momento de pandemia. Mas acho que é muito importante dizer, todos os cidadãos de bem já identificaram, que não é possível imputar responsabilidade pelo vírus. O que é possível discutir, sim, é se há falhas na gestão da saúde para o enfrentamento da pandemia. Mas sabe, Paulo, uma coisa muito importante é fazer a diferença entre eventuais problemas administrativos com crime de responsabilidade. São coisas bem diferentes. Não é possível todo e qualquer problema de gestão gerar crime de responsabilidade. Independentemente da culpa do vice-governador, que obviamente o senhor está argumentando que não existe, independentemente disso, há crime de responsabilidade no estado do Amazonas? Eu não vi nenhum até agora. Tudo que tenho visto circulando na imprensa são tentativas de factoides para tentar minar o governador do estado e, por via de consequência, o vice-governador. Em relação ao vice, por exemplo, Paulo, lealdade política não é crime de responsabilidade. O vice tem se comportado de forma leal ao governador, como deve ser, porque os dois foram eleitos na mesma chapa, e veja que absurdo tentar responsabilizar o vice por isso. Do que tenho visto, repito, tem saído na imprensa, que é o material com que eu estou trabalhando, não vi crime de responsabilidade nenhum, nem do governador e nem do vice. Mas não quero adentrar na questão da defesa do governador, porque eu não sou o advogado dele. Ele terá, com certeza, os melhores advogados do estado do Amazonas para defender. De qualquer maneira, pela sua análise da situação, do contexto, a que o senhor acha que se devem esses problemas administrativos que há no estado do Amazonas? Então, veja, nós temos visto problemas administrativos no Brasil inteiro em relação à resposta à pandemia. Alguns governos se prepararam com mais antecedência, outros se prepararam com menos antecedência. Alguns governos têm um instrumental e dinheiro com mais facilidade para se preparar. Então, eu acho que é preciso fazer uma diferença entre aquilo que signifique um trabalho do governo para enfrentar a pandemia e que, mesmo assim, a pandemia tenha ceifado vidas, mas isso eu acho que é compreensível do ponto de vista administrativo, apesar de não ser aceitável do ponto de vista humano, que a pandemia mate ninguém, mas isso não significa, do ponto de vista jurídico, a configuração de um crime de responsabilidade. A situação do Amazonas é pior do que a de outros estados? Eu não conheço os detalhes. O que eu conheço através da imprensa é que a situação é grave, a ponto do ministro da Saúde ter se deslocado para lá, levando o apoio do governo federal. Eu, por exemplo, que sou baiano, mas estou morando no Distrito Federal, tenho visto que o governador Ibanez tem tomado bastante providências há bastante tempo para fazer o isolamento social e tem progressivamente se adaptado à situação. Para além da situação da Covid-19, da pandemia, a situação do Amazonas ela é mais complicada em outros aspectos, seja do ponto de vista econômico ou político? Eu, de novo, eu não sou do Amazonas, o que acompanho e tenho visto, não creio que seja algo diferenciado de tantos problemas que estamos tendo, independentemente da pandemia, mas também da pandemia, tantos problemas que temos tido
no nosso país. É um nosso país com características muito próprias da sua sociedade, da sua organização social, da sua organização política, dos seus governos. E é preciso tratar com serenidade e prudência na área jurídica em cada um dos casos. Eu estou tentando ficar fixado, focado, olhando atentamente a questão jurídica do crime de responsabilidade. Ainda que a situação não seja pior, a gente não vê em outras unidades da federação pedidos de impeachment de governadores. E, aliás, em tão grande número, né? Quer dizer, teve um que foi arquivado no início do ano, agora tem um que foi aberto, ao qual foi dado prosseguimento, mas há outros lá. Como é que se explica isso? Veja, Paulo, o pedido de impeachment no começo do ano, que foi arquivado, não tem nada a ver com a pandemia. Portanto, a pandemia é apenas um momento em que adversários políticos do governador e do governo tentam enfraquecê-lo, tentam levar para uma discussão jurídica o que é uma discussão política e que deve se dar no campo da política. Os adversários devem se colocar no campo da política para apresentar suas propostas, suas contrapropostas. A crítica ao governo faz parte de qualquer regime jurídico democrático como o nosso. Mas não creio que seja correto tentar levar para o campo do jurídico, muito menos no campo dos crimes, as condutas do governador e do vice. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa em apenas um dia uma nova lei para óleo e gás no estado do Amazonas. E há muitas dúvidas quanto até a constitucionalidade dessa nova lei. O vice-governador tem alguma opinião sobre isso? Não conversou comigo. Eu vi a matéria no jornal, vi a aprovação do projeto legislativo e vi o veto do governador. E o que eu vi dos fundamentos jurídicos para o veto do governador, que envolveria inconstitucionalidades, achei uma argumentação pertinente. Mas essa não é a questão para a qual eu estou me debruçando. Certo. Já para a conclusão da nossa entrevista aqui, o senhor é vice-presidente da OAB Nacional. Como o senhor vê a situação atual política e institucional do país? Eu vejo, na linha do que tem dito o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, que tem feito um belíssimo trabalho e um enfrentamento das questões jurídicas do nosso país, vejo com grande preocupação. Nós vivemos um momento a todo instante com instabilidades provocadas pelo presidente da República, que, ao contrário, deveria ser, na função que exerce, um elemento de estabilização das relações políticas para o enfrentamento de tantos problemas do Brasil. Então, eu vejo, juntamente com Felipe Santa Cruz, toda a diretoria e o nosso conselho, eu vejo com grande preocupação. A demissão do ministro Sérgio Moro se deu com acusações de interferência indevida na Polícia Federal. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu penso que é preciso diferenciar aquilo que é conveniência e oportunidade do exercício da chefia do Executivo e o presidente da República, aliás, como qualquer chefe do Executivo, governadores, prefeitos, tem sim o poder legítimo para nomear e desnomear ministros, secretários, faz parte da legitimação que o chefe do Executivo tem decorrente da eleição democrática. Tendo sido eleito pela maioria dos votos dos brasileiros, o presidente da República tem, sim, legitimamente poder para nomear e desnomear. Mas isso não pode ser exercido com desvio de função e desvio de poder. Eu fiquei de queixo caído, acho que como todos os brasileiros, preocupadíssimos ao ver o ministro da Justiça, antes de deixar o cargo, imputar ao presidente da República faltas tão graves que significariam até crimes. Então, vejo com muita preocupação. Então, isso é uma dúvida de várias pessoas. Naquele discurso de saída dele, ele imputou realmente crimes ao presidente ou ele disse que eram tentativas indevidas, falhas morais, digamos assim? Qual a sua avaliação? Sabe, Paulo, eu acho que uma coisa são as palavras que a gente fala, outra coisa são os significados das palavras que a gente fala. O ministro da Justiça de então, quer dizer, o Sérgio Moro, na sua saída, não usou a palavra crime, não usou a palavra imputação de crime,
ao presidente da República. Mas o que ele disse são coisas graves. Ele ter dito que haveria interferência indevida do presidente da República. Veja, toda a questão jurídica é esse indevida. Porque, evidentemente, sendo chefe do Executivo, legitimamente eleito, volto a repetir, o presidente da República tem sim que fazer a gestão do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, de todos os órgãos de controle que estão no Executivo Federal. Isso não tem nada de mais. A questão é quando isso extrapola esse poder de gestão para benefício de interesses pessoais indevidos. Então, toda a questão é saber se foi uma tentativa de interferência indevida ou não. Como temos acompanhado, isso está em investigação e inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal. É preciso ter paciência e aguardar a conclusão das investigações. Na sua avaliação, se ele tiver imputado apenas uma tentativa de interferência e não uma interferência de fato, isso seria crime ou não? Alguns crimes podem ser tentados e não terem sido concluídos. Então, depende de como vão ser apurados os fatos, o que é que será efetivamente demonstrado como sendo a atuação do presidente da República, para ver se houve ou se não houve um crime tentado. Se houver um ilícito mesmo tentado, é preciso apurar e responsabilizar. Agora, eu acho que ainda é cedo para fazer uma avaliação. E na sua expectativa, esse inquérito será conduzido da maneira correta? Primeiro, eu tenho muita confiança no Supremo Tribunal Federal. E dentro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, que, para mim, o decano da Corte, tem se demonstrado um ministro digno da nossa Suprema Corte, da forma como sempre se conduziu, de maneira correta, republicana e ética. Então, tenho muita confiança na condução do inquérito pelo ministro Celso de Mello. Caminhando para a conclusão da nossa entrevista aqui, as manifestações, como a que houve no último domingo, da qual o presidente da República participou e houve violência contra jornalistas, o senhor acha que é uma coisa que pode levar a uma deterioração do quadro institucional ou não? É uma coisa que tende a refluir? Eu penso que, em primeiro lugar, que é inaceitável que em qualquer manifestação existam agressões a profissionais da imprensa que estão cobrindo os fatos. Primeira coisa. Ontem foi comemorado Liberdade de Imprensa, quero, inclusive, dar um abraço a vocês. É inaceitável que em qualquer manifestação pública existam agressões a profissionais da área de imprensa e de comunicação. Sobretudo com a presença do chefe do Poder Executivo brasileiro, é inaceitável. E é inadmissível que não tenha uma reprimenda do presidente da República que estava na manifestação. Isso tem que deixar bem claro. Acho que é inadmissível, tem que ser apurado e responsabilizado todos aqueles que praticaram esses atos. Mas penso que a questão da temperatura política vai depender dos atores políticos que estão envolvidos e eu estou apenas acompanhando. Não sei fazer uma avaliação se vai deteriorar o quadro ou não. Faço votos de que a nossa democracia seja mantida, seja íntegra, seja suficientemente forte para responsabilizar todos, independentemente das suas funções. Luiz Viana, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Eu que agradeço ao Poder 360, estou aqui sempre disponível, sou fã da imprensa livre e, como cidadão, eu considero que é uma função essencial à democracia brasileira. Parabéns a vocês.